Eu poderia te dar as boas-vindas agora a um campo de treinamento para os líderes que não quebram. Construir um momento aqui em que a gente forma uma sabedoria que ela é milenar e traz para o poder de comando. O que eu quero ajudar você é para você aprender a dominar o seu estado interno para dominar o cenário externo. Mas se você está comigo aqui, deixa aqui nos seus comentários. Eu lidero a transformação. Escreva aí. Eu preciso saber que você está aqui comigo. Eu não quero evitar me sentir sozinho nesse movimento aqui, sabe? E também é uma forma de você selar o seu compromisso com o seu próximo nível de liderança. Que eu vejo aqui a alta velocidade do mundo corporativo. Ninguém nos ensina a gerenciar o maremoto emocional que acompanha o poder. Muitas vezes você acorda com o celular explodindo, metas que parecem se afastar, pressão do conselho, problemas na equipe que demandam a sua atenção imediata. Muitas vezes o coração acelera antes mesmo da primeira reunião. Às vezes você respira fundo, mas a sensação é de que tá sempre um passo do limite. Tô me lembrando aqui que essa era uma batalha do Leandro, né? Lembro que na época ele tinha 34 anos, era um gestor em ascensão, tinha um cargo, bônus, símbolos externos do seu sucesso. Mas por dentro tinha um território de guerra, sabe? A ansiedade era a sombra na sala de reunião. As noites eram curtas. Os dias, eles eram uma sucessão de incêndios serem apagados. O sucesso no balanço mascarava um líder em ruínas. E aí teve uma madrugada que, revendo os relatórios, foi que ele entendeu um pouco sobre filosofia. Com uma premissa extremamente simples. Extremamente simples. Presta atenção no que eu tô te contando aqui. A simplicidade muda o jogo. Talvez esteja na hora de focar apenas no que você pode controlar. E com isso você pode aceitar o resto como apenas um cenário. Eu sou como um comando de guerra. Eu gosto das histórias antigas porque nomes como Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, é como se eles fossem conselheiros de um império, sabe? Um ex-escravo que se tornou um mestre e um imperador no auge de Roma. Eles não eram só teóricos. Eles eram generais no campo de batalha da vida. Eles enfrentaram traições, guerras, pragas. E ainda assim, escreveram sobre serenidade, dever e força interior. No fundo, eles sabiam o que era o caos, mas eles se recusavam a ser governados por eles. A história que eu contei do Leandro aqui é porque ele estava prestes a iniciar uma das jornadas mais importantes da sua carreira.
Não a conquista de um novo mercado, mas a conquista de si mesmo. E talvez você possa começar a aplicar pequenas mudanças estratégicas. É o que eu estou fazendo na minha vida. Antes de responder uma crítica dura, você precisa respirar. Você precisa observar os seus pensamentos, as suas frustrações como se elas fossem nuvens do céu, sabe? Elas estão presentes, mas elas são passageiras. Parar de lutar contra a pressão e começar a decifrá-la. E aí, com o tempo, você perde a ansiedade. Você começa a ter controle sobre as suas decisões. A reatividade dá lugar para a estratégia. E às vezes a paz que você julga ser impossível num C-level, ela começa a se tornar uma arma secreta. Mas essa transformação não é mágica. Ela é uma decisão diária. É um treinamento constante. E não é exclusivo. Os líderes mais eficazes do mundo, conscientemente ou não, operam sobre os mesmos princípios. Mas e você? Quantas vezes você já reagiu a uma crise por impulso? Ao invés de responder como um plano, quantas vezes você, com medo de errar, ficou paralisado em uma decisão vital? Se você identifica que está na hora de conhecer um novo modelo de liderança, é como se você colocasse o novo sistema operacional da liderança de alta performance. E aqui nesse vídeo, no meu canal, nos próximos vídeos, eu quero mergulhar nos pilares do comando da liderança. Mas não é para trazer uma teoria, é para trazer uma prática de gestão. Porque o mercado ele não vai parar de ser desafiador, mas você pode se tornar inabalável. E tudo começa com uma escolha. Você pode continuar refém das circunstâncias ou dar o primeiro passo para se tornar um verdadeiro líder. O primeiro comando internaliza o que for revolucionário. Você não controla eventos externos, mas você controla como você responde a eles. E isso é uma espinha dorsal do poder do líder de alta performance. A história de Epiteto diz que ele nasceu escravo e depois ele se tornou um dos maiores mentores de Roma. E ele dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Repita isso como se fosse um mantra cada dia antes de entrar em reunião, de responder alguém. Porque você pode pensar nisso quando seu concorrente lança um produto inesperado, quando um membro-chave da sua equipe pede demissão. Talvez até aqui você iria reagir com frustração, iria buscar culpados. Mas agora você pode parar e se perguntar: isso está no seu controle? Porque se a resposta for não, então solta, deixa aí. Não por fraqueza, mas por um foco estratégico no negócio, sabe? É quando você aprende a separar o campo de batalha, porque de um lado tem as minhas decisões, as minhas palavras, a cultura que eu estou construindo, e do outro lado tem o mercado, tem a opinião dos analistas, o passado. A libertação, ela vem da clareza, ela vem de gastar energia tentando mudar o que é externo. Isso é gritar contra o vento. Agora, mudar a si mesmo, as suas reações, a sua estratégia, aí sim tem um verdadeiro poder de um líder. A segunda lição é que você pode forjar a sua liderança. A adversidade, ela não te destrói,
mas ela te revela. Quando a sua principal iniciativa de vendas fracassou, que o mundo pareceu desabar, sabe? E talvez ao invés de se entregar, você possa se lembrar de Sêneca. Ele diz que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde quer ir. Olha que profundo isso, né? Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde quer ir. Ele usou a dor da falha, como um combustível para refinar a estratégia. Ele começou a praticar o journaling, né? Como se ele estivesse estudando sobre a sua própria liderança todos os dias, todas as manhãs. E ele anotava alguma coisa sobre as suas reflexões. Talvez você vai querer anotar também. Primeiro, onde estão os meus medos? Onde é que estão os seus medos? Onde estão as minhas falhas como líder? Mas quais foram as pequenas vitórias? Eu quero te convidar. Aprenda a analisar com uma honestidade brutal, mas sem julgamento destrutivo. Ao invés de se perguntar por que isso aconteceu comigo, passe a se perguntar o que isso está me ensinando sobre o meu negócio, sobre a minha liderança. A crise, ela não é o fim. A crise é só um dado, é um feedback para o meu próximo movimento. Para mim, a terceira lição aqui, ela é sobre legado. Quando a gente pega um pouco da história antiga sobre Roma e a gente lê sobre o momento Mori, é só pra gente se lembrar da morte. Não como algo mórbido, sabe? Mas como um lembrete da urgência e da finitude do tempo. Quando você começa a liderar com mais presença, você passa a desligar algumas notificações para ouvir a sua equipe com foco total. Você valoriza cada uma das interações, entendendo que cada momento é uma oportunidade de construir ou de destruir confiança. Quem entende que o tempo de liderança é finito, não desperdiça com políticas menores ou tarefas que poderiam ser delegadas, sabe? Agora, a quarta lição foi sobre virtude. Virtude. Para mim, o bem supremo não é o lucro, não é o market share ou reconhecimento. Para mim, é a virtude. Agir com coragem, justiça, sabedoria e disciplina. Liderar de acordo com os seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. Rafael passou a tomar decisões com base no que era certo, não no que era fácil. E pode ser que isso tenha custado a ele alguns contratos, mas não trouxe dinheiro de algo que ele não comprava. Isso se chama integridade. Sabe o lance da paz de espírito? A confiança inabalável da sua equipe? E por fim, você pode começar a entender que alta performance não é sobre você suprimir as suas emoções, é sobre você dominar as suas emoções. É você sentir a raiva de uma meta não batida, o medo de uma apresentação ao conselho, a frustração de um resultado ruim, mas entender que tudo isso é humano. E que se você reagir cegamente a essas emoções, você vai ser escravo delas. Um líder de alta performance, ele sente a emoção, ele analisa como um dado e depois ele decide tomar uma ação. É como você está no meio da tempestade, mas com seu leme firme nas mãos. Imagine você acordar com clareza
saber como reagir, como manter a calma enquanto o mundo ao seu redor está em chamas. É isso que um líder de alta performance precisa conquistar. É fazer disso rituais diários. É como se fosse uma lição estratégica, um journaling, né? Journaling estratégico. Todas as manhãs. Se pergunte: o que está sob o meu controle hoje para avançar a meta? Avalia que tipo de líder eu serei diante dos desafios, como eu posso agir com mais virtude. Agora, quando for à noite você pode checar isso, você pode perguntar onde eu agi com sabedoria, ou talvez onde eu perdi o controle, ou o que eu posso otimizar para amanhã. Isso não é só um diário, isso é um briefing de guerra com você mesmo, sabe? Eu gosto da prática do pré-mortem estratégico, porque é você, antes de uma grande decisão, imaginar tudo que pode dar errado. Não como uma paranoia, mas como uma preparação. É você antecipar as críticas, os atrasos, os contratempos, e é você se blindar emocionalmente. E aí você percebe que mesmo no pior cenário, você ainda tem a capacidade de responder com calma e integridade. Você treina para o pior e se torna pronto para tudo. Você pode ter a disciplina da ação, sabe? É você focar na execução, não no resultado. Dê 100% na estratégia, no desenvolvimento da sua equipe, na qualidade do seu serviço, do seu produto. Mas solte o apego ao resultado final. A aprovação do mercado é só um bônus. O seu poder, ele reside nas suas ações, não na resposta do mundo sobre elas. Entre o que o mundo diz, entre a crise e a sua resposta, nesse espaço tem a sua liberdade, tem o seu poder como líder, e você precisa treinar isso. Quando o funcionário cometer um erro, respire antes de falar. Quando você receber notícias ruins, escute antes de reagir. Isso é autocontrole. Isso é poder. Os meses passaram, as crises, elas não vão sumir. O mundo não vai ficar mais fácil. Mas você pode ficar diferente. Você pode começar a perceber que as suas emoções não estão te dominando mais. A raiva surge, mas não vai tomar conta de você de forma violenta. A ansiedade aparece, mas ela não vai ditar a estratégia. Você vai aprender que sentir não é um problema. O problema é ser controlado pelo que você sente. Você começa a perceber que a sua identidade vai sendo reconstruída. Você não vai ser mais uma pessoa que vai buscar agradar todo mundo, sabe? Mas você vai buscar manter uma boa imagem. Você vai perceber que você se torna um gestor, um líder íntegro. Que agora você vive não é para ser visto, é para ser verdadeiro. Veio uma reconstrução da empresa, um conflito doloroso, um sócio, sabe? Às vezes uma perda que abala. E talvez pela primeira vez, você começa a perceber que você enfrenta tudo com serenidade ativa. Como foi maravilhoso quando na minha vida eu consegui isso. Ter controle. Não é frieza, é clareza. Ao invés de se perguntar por que isso aconteceu, é você começar a se perguntar
como posso usar isso para crescer. Olha isso. O que a vida está tentando me ensinar sobre a minha liderança? Você começa a se libertar de um sofrimento inútil e se torna um líder livre. Livre da necessidade de aprovação, livre da reatividade, livre da impulsividade, livre do medo de falhar. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é não ser escravo de si mesmo. Então agora é sua vez. É sua vez de mudar a sua história. Cara, você pode estar exausto da pressão que você sente, que perdeu o controle, que busca clareza nesse mundo tão caótico. E aí você pode começar a ter uma armadura invisível, como uma espada de lucidez que está disponível agora. E só existe uma decisão: a de se tornar comandante da sua vida profissional. O mundo não precisa de gestores reativos. O mundo precisa de líderes conscientes, fortes, calmos, corajosos. Líderes que, em meio ao caos, caminham firmes como rocha em meio à tempestade. E se esse vídeo, se essa mensagem tocou você e te provocou de alguma forma, deixa o seu like. Mostra pra gente que esse conteúdo estratégico tá fazendo sentido. E ainda mais importante, comenta pra mim aí qual parte dessa jornada mais te conectou com o seu desafio atual. E eu posso ajudar você a transformar o seu desafio no próximo vídeo. Então lembre-se de você se inscrever no canal, ativar as notificações. Porque o mercado, ele não vai ficar mais fácil. Mas você pode ficar mais forte. E isso só depende de você. Então nós nos veremos aí nos próximos vídeos. Porque o meu propósito é contribuir ativamente no desenvolvimento humano e organizacional. Eu tô aqui para ajudar você a melhorar a sua gestão, a sua liderança. Enquanto eu melhorar a minha também. Até a próxima.